Então, nós voltamos com esse segundo bloco. Eu estou aqui com o meu convidado especial, professor Daniel Rocha. Ele que é professor das disciplinas técnicas, né, da nossa escola CIMOL. CIMOL é a abreviação, né, mas é a Escola Técnica Monteiro Lobato. Só que a gente fala Monteiro Lobato, ninguém sabe onde é que é. Quando se fala CIMOL, tá, sei onde fica. Na nossa cidade vizinha aqui de Parobé, a cidade de Taquara, né, Daniel? Então, nós estávamos falando no primeiro bloco ali um pouquinho sobre a indústria 5.0, né? E aí tu introduziu para nós dizendo que, pelo que eu entendi, ainda não está bem implementado, pelo menos na nossa região, né? Nós ainda estamos na 4.0, em alguns casos já migrando para 5.0. Mas o fato é que todos vão pegar esse caminho, isso é fato, né? Agora, para a gente analisar o nosso cenário metal mecânico da nossa região aqui, o Vale do Paranhana, em torno aqui do Vale do Paranhana, tu até tem mais propriedade para falar sobre isso. Como é que é o cenário metal mecânico na nossa região? O que tem mais? Centro de usinagem, torno, fresa? Como que tu vê isso? Então, assim, né, continuando nessa abordagem, eu vejo que esse é um assunto hoje, né, de governos, enfim, né, tu olha na Europa, enfim, muito falando sobre 5.0, mas na verdade a realidade quando vai bater na nossa porta, ela demora um pouquinho mais, né. Eu vejo que nós estamos na 4.0 arranhando, assim, né, com algumas dificuldades, enfim, hoje uma das grandes dificuldades desse mercado também evoluir mais é a falta de treinamento. Tem várias Seria empresas, mão de obra capacitada. isso. Eu tenho várias empresas que eu tenho contato, enfim, algumas empresas que eu atendo também, que me solicitam se eu não tenho alguém para indicar, né? Tipo, e não tem, porque na verdade regional aqui a gente não tem um treinamento específico, né? Hoje eu tive em Caxias numa escola lá particular, né, de cursos profissionalizantes, eles comentaram que, por exemplo, lá o Senai tinha 3 unidades, fechou uma, né? Aqui na nossa região, em Sapiranga, tinha cursos, né, na área de usinagem CNC. Eles acabaram, as marcas acabaram indo a leilão até, porque elas já estavam ultrapassadas, né? Uhum. Então aqui Canela fechou também, né, a parte do curso de mecânica. Então, na verdade, a gente tem o Simol, né? O Simol na região, É a ele se referência. tornou a Se tornou referência, né? referência, né? Porque a não ser o Simol, tu vai ter Gravataí e São Leopoldo, Sim. né? Na verdade, assim, a nossa região aqui do Vale do Paraíba, como o calçado está enraizado na nossa, Predominou, né? predominou na região, então, na verdade, o metal mecânico não, né, Ele arranha, digamos, nas bordas aí, ele é né? mais assim nas manutenções, É, né? é, Você tem um equipamento para calçado que precisa de uma é manutenção. a questão de produção de máquinas para a indústria calçadista, Sim, né? Novo Hamburgo é muito forte nisso, né? exatamente. E, na verdade, o forte da questão de usinagem na nossa região é a produção de matrizes, né? Matrizes Uhum. para as injetoras, então, né? Para quem Ok, não entende, né? Por exemplo, qualquer solado, perfeito. salto, enfim, é feito uma matriz com um modelo, com um molde ali, com um Sim. formato específico. Que também não tem muitos cursos específicos nessa área na região, né? Não tem. Pois é. Por isso que, digamos assim, cada vez mais, né, sabe que a gente tem pouca literatura técnica, né? Mas tem uma escritora, a Cássia Quenzer, né, que ela escreve que, tipo assim, quanto mais se automatiza e simplifica as tarefas, né, em processo automatizado, mais se exige mão de obra qualificada. E é verdade, né? Isso é verdade. Por mais que, digamos assim, tu vai ter um sistema, eu sempre brinco com meus alunos que às vezes o vendedor da máquina, ou às vezes o patrão, ele vai dizer assim, ó, tem uma máquina que trabalha sozinho, né? Mas na verdade precisa de mão de obra qualificada, né, para isso. Então, regionalmente aqui na nossa região do calçado é muita matriz para calçado, né? Claro, tem, né, essas partes de manutenção, enfim, manutenção, a gente falando mais na questão de máquinas, né? Claro, a questão automotiva também, né? Mas aí já ia ser mais uma mecânica Uhum. automotiva, né? Mas é mais nesse sentido. Agora, se tu vai um pouquinho mais, por exemplo, focando, né, na minha experiência enquanto professor do CIMOL, a gente já pega uma área bem maior, né? Já pega uma abrangência bem maior. Por exemplo,
a gente pega muito aluno de Santo Antônio. Então, cidades próximas aqui, né? Isso. Aí tu vai pegar ali uma realidade totalmente. Indústria, principalmente ali, o nosso foco de aluno é os alunos que trabalham com guindastes, né? Então, A indústria que fabrica guindaste. Isso. Então, tipo, tem também alunos, por exemplo, nós temos alunos que vêm ali de Gravataí, né? Que trabalham no parque da GM, então trabalham no processo lá, por mais que seja automatizado, mas tem algumas coisas, produção de gabaritos, enfim, de moldes, né? Temos também, aí se vai um pouquinho mais longe, saindo da nossa região aqui, do Vale do Paranhana, subindo a serra, nós temos alunos de Gramado, Canela, né? Então aí Canela a gente pega uma parte da indústria farmacêutica, né? Tem duas grandes empresas ali, mais algumas, né, menores. Gramado tem né? a indústria moveleira, né? Isso, moveleira, tem a parte que tem uma empresa que está muito forte no segmento ali, que é a Santo Inácio, né? Que é a questão dos trailers ali, tem bastante, né, bastante gente ali. E assim tem, mas aí já chega a Canela, tem a Monarch, que é uma empresa de acessórios automobilísticos, enfim. Mas ali em Canela, principalmente, é muito o pessoal da Bausch e da Texul, né? Que é uma indústria farmacêutica de equipamentos, né? Para a indústria farmacêutica, por exemplo, para envase, né? Sim. Por exemplo, tem uma tecnologia. A Bausch, na verdade, ela é um grupo alemão, né? Ela é uma multinacional. Então, ela tem uns lançamentos, uns produtos, né, bem conceituados. Eles têm equipamento ali para envasar 12 mil ampolas de remédios por hora. Sim. Então, Que legal isso. já é um pouco bem fora da nossa realidade, né? A gente pega quase 3, por mais que seja muito próximo, né? A gente pega quase que 4 cenários, né? O pessoal mais de Santo Antônio ali, essa parte de guindastes, enfim, né? Plataformas elevadas também. Alguma coisinha da parte de agro, né? O pessoal aí tem alguns implementos agrícolas também. Aí pega aqui a nossa região muito mais voltada para a questão do calçado, matrizes para calçado, né? Sobe a serra, já pega um pouco mais diversificado. E se tu for pro lado aí de Sapiranga, Novo Hamburgo em diante, ali tu já vai pegar mais, né, produção de máquina, produção, né, canoas ali, a questão máquinas e equipamentos, isso, né? máquinas mais pesadas, né? Sim, sim. Que legal. Bom, mesmo assim, né? Mesmo fazendo esse resumo para nós de como é o cenário metal-mecânico aqui do nosso vale, né? Uma visão minha. Vamos ver se você concorda com ela ou não. E se discorda, coloca para nós aí por que discorda. Ainda vale a pena fazer um curso técnico em mecânica, correto? Sim, com certeza. Na verdade, sim, se tu for ver hoje, eu tenho alunos aí que foram, né, para estágio, enfim, com um valor bem considerável, porque, tipo assim, é a lei da oferta e da procura. Sim. Como está tendo pouca mão de obra qualificada, as empresas estão tendo que pagar mais para ter um profissional, né, qualificado. Tem aquela questão, mas a empresa não me contrata porque eles estão pedindo a vaga 1 ano de experiência. Mas são cenários, esse é na melhor das hipóteses, né? Sim. Tem empresas que a gente atende que dizem assim, a gente começa anunciando com 1 ano, Sim. mas daqui a pouco aparece alguém com 6 meses ou alguém que quer trabalhar, nós temos que contratar, porque não tem essa mão de obra. Tu sabe que agora tu puxou algo assim que eu busquei da minha memória lá da década de 90, pessoal que é um pouquinho mais antigo aí, lá que estava no mercado de trabalho, década de 80 e 90, vai lembrar muito bem do que eu vou falar agora. O cenário metal mecânico nesse momento nós tínhamos uma realidade pujante, principalmente na região da Grande Porto Alegre. Eu sou natural de São Leopoldo, Novo Hamburgo, Canoas. Nessas décadas a metal mecânica era muito pujante. O que acontecia? Olha como é que as empresas anunciavam as vagas nos jornais. Torneiro mecânico, mínimo 10 anos de experiência. Matrizeiro, mínimo 15 anos de experiência. Quando uma empresa anunciava uma vaga na área metal mecânica com 5 anos de experiência, nós que estávamos começando no mercado já olhava assim, nossa, está perto. Está perto. Então,
para ver como que o cenário muda com o passar do tempo. Sim. Se exigia essa experiência, né, mínima para ocupar esses postos. E depois ali de 90 já o cenário começou a mudar, de 90 para quase anos 2000, as empresas começaram a baixar o nível. Aí eu me recordo, então a primeira empresa que eu fui trabalhar, ela pedia assim, torneiro mecânico, né? Minha formação no Senai é em tornearia, torneiro mecânico, mínimo 2 anos de experiência. Opa, tá perto. Aí, vamos lá. E eu estava fechando 2 anos de experiência, sabe? Vou tentar nessa empresa aí. E consegui, entrei na empresa. E aí você tinha que aguentar um tempo na empresa. Perceba, o salário era um pouco inferior e a gente já tinha algo no mercado que era muito legal, assim, que você já olhava assim, essa empresa só está pedindo 2 anos de experiência. A empresa é ruim. Porque a maioria das empresas pedia mínimo 5 anos. Aquela que anunciava 2 anos de experiência já ficava marcada como uma empresa ruim. E diga-se de passagem que geralmente as empresas eram ruins mesmo. Ninguém gostava de trabalhar, de permanecer na empresa. Então você vê como que o cenário mudou. Não, mudou totalmente, porque na verdade hoje eu sempre falo com o pessoal, principalmente para os alunos, que praticamente a gente tem que ter pelo menos 3 estágios na vida profissional, né? A empresa vai contratar um aprendiz qualquer, ela vai oportunizar, né, o funcionário ali para aprender, mas em troca disso ela também está pagando um pouco menos, o cara está aprendendo, não tem como arrancar, né, Perfeito. por cima. Aí, num segundo momento, o cara aprendeu a trabalhar, tem empresas que tem plano de carreira, né, que dá oportunidade para o cara crescer dentro, eu acho que isso é bacana. Nós temos algumas empresas assim que sempre estão contratando alunos nossos, né? E os alunos nossos já são os supervisores, entendeu? Eles já cresceram, já controlam setores dentro da empresa. E isso é bacana, porque daí eles já conhecem a linguagem do aluno que vem lá do Simol, né? Mas assim, na verdade, o primeiro estágio, então, é o aprendiz. O segundo estágio, a empresa vai contratar alguém que já tem aquela experiência. Porque, digamos assim, tá pegando fogo lá, ela tem que produzir, o cara tem que estar produzindo. Ela não tem aquele tempo de espera. Então, no segundo momento, a oportunidade vai ser para pagar um pouco mais, né? De acordo com que daí tu tá levando uma bagagem. Tu não adquiriu ali na empresa, né? Sim. E num terceiro estágio, eu vejo assim, que é quando tu se destaca, né, num setor e acaba sendo contratado pelo teu nível profissional, digamos assim, tu já tem uma experiência, tu já tem uma boa relação com pessoas, então tu vai ser contratado para uma gestão, por exemplo, né? Ou dentro da empresa, tu vai ser promovido para cuidar de um setor, ou então outra empresa acaba te fazendo uma proposta para te tirar, né? Hoje a gente está trabalhando num cenário assim, às vezes as empresas têm tanta necessidade que elas acabam oferecendo benefício a mais para o trabalhador para ter aquela mão de obra qualificada, entendeu? Claro. Porque, queira ou não queira, para te formar um profissional, ele leva um tempo, né? Então, às vezes, por mais que o pessoal às vezes sai do curso, mas tem um período de crescimento, né? Tem uma frase que me marcou no Senai, uma estatística a respeito disso, tempo de formação. E isso me marcou na minha trajetória no Senai, porque o diretor do Senai, sempre que ele reunia as turmas para falar com as turmas, ele trazia essa estatística. Qual era a estatística? A nossa formação, o nosso curso do Senai, ele dava conta de trazer conhecimentos da área que seria o equivalente a um trabalhador ficar 10 anos no chão de fábrica aprendendo sozinho, as coisas ainda acontecendo dentro daquele tempo e ele tendo aquela aprendizagem só pelo tempo. Então, seria equivalente a 10 anos de chão de fábrica, era sintetizado no curso e era passado para nós. Tu vê, na verdade, assim, ó, eu sempre, né, falo que a curva de crescimento é muito ascendente, né? Porque o cara que tem um treinamento, ele tem um crescimento rápido. Em poucos meses, ele tem um retorno, inclusive financeiro, né? Exatamente. E aí é onde acaba dando as intrigas, né, na empresa, que daí, tipo assim, aquele profissional que é mais acomodado, ele tá lá há 2 a 4 anos e não foi promovido. Sim. E aí chega um aluno lá, por exemplo, que tem potencial de crescimento, as empresas também
Eu digo que elas estão muito visionárias, assim, de contratar um cara que tem potencial de crescer, entendeu? Porque aí treina, né, de acordo com os moldes da empresa ali, né? E não pega um profissional com vícios, né? Então, digamos assim, ela é oportunista. Por mais que tenha uma vaga, assim, de 1 ano, acaba, digamos, sendo contratado, às vezes, sem experiência, né? Mas Entendi, com o entendi. treinamento, porque o retorno que ele vai dar de conhecimento vai ser em poucos meses, ele vai dar mais rendimento do que um profissional, às vezes, está 1 ano dentro da empresa, né? Então, sempre assim, se pegar 2 profissionais, contratar um que não tem treinamento e um que tem, né, um curso técnico, principalmente, ou um treinamento profissionalizante, ele vai botar os dois correr carreira, vai ser luz, né, de diferença, né? Perfeito, que legal. Então a gente encerra mais esse bloco, professor Daniel. Nós voltamos no segundo bloco, nós vamos falar um pouquinho sobre o perfil desses colaboradores, né? Algumas características do perfil desses colaboradores para conseguirem se encaixar nesse novo cenário, certo? Certo? Então já voltamos.